Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Fala, pilotos de plantão! Estamos de volta. Segunda etapa do AMA Supercross em San Diego. E não faltou emoção em ambas baterias, né? Tanto com toques como ultrapassagens, disputas até o final. Então foi eletrizante essa etapa. Não perca tudo que a gente do Fofocross reuniu, trouxe para você. Nosso amigo Super Sincero voltou de férias aí com um novo estilo, tudo. Paz e amor e tal. É isso daí. Roda a vinheta, vamos para cima e muito... Vamos começar com Malcolm Stewart, né, e Justin Barcia. Justin Barcia vai ficar um tempo indeterminado ainda fora. E tivemos o retorno de Malcolm Stewart, né, após o main event ter caído, ter deslocado o ombro, trincado a escápula. O cara botou o capacete e falou, meu, eu tô aqui pelos meus patrocinadores, pelos meus fãs e vou acelerar, né. E até o final do primeiro treino classificatório, ele era o primeiro, né, ele passou, já estava mais de 7, 8 minutos, acabou dando problema nos transponder, né? Coisa bem rara, tanto que eles aumentaram a segunda sequência de treinos. Já vamos falar um pouco disso, daí os prós e os contras. Mas teve Malcolm Stewart aí, cara. Eles tiveram o tempo inteiro, porém, uma certa tempo do treino pra frente não foi contabilizado as voltas, mas a gente teve aí o Malcolm na frente de todos os pilotos aí, né? Super, vamos dizer assim, né? Tipo, o cara tirou aquela pressão, tudo, foi lá, mas ao decorrer da noite, as coisas não aconteceram como ele queria, péssimas largadas não lhe renderam um bom resultado. A pista super técnica, o terreno bem top, ele dá bastante aderência, porém ele seca muito rápido, né? Então a gente viu os treinos bem molhado, a hit também bem úmida, até no main event a pista estava um pouco úmida, mas estava dando bastante aderência, fez bastante canaleta, a pista tinha suas manhas, vamos dizer assim, né? Você acertar as sequências, as costelas ali, tipo, tinha aquela mesa encaixando na costela, como vocês vão poder ver no vídeo ali. Então, alguns pilotos ainda conseguiram, até o Jorge Prado, né, conseguiu atropelar, começar a saltar no meio, saltar em cima da mesa para baixo, na volta no treino classificatório, né, na segunda sessão, e acabou fazendo o segundo, Tomac primeiro aí, Roxen em terceiro. Então, o Jorge Prado tem surpreendido. A pista voltando, ela tinha suas, vamos dizer assim, seus detalhezinhos, a sequência do fundo de sequência de saltos, né, de 2, 3, o pessoal só lá atrás da mesa, então era super técnico, viu vários pilotos errando, poupando ali, vamos dizer assim, né, errava, eles respeitavam a pista. Então o Supercross tem que aprender a respeitar bastante a pista, né, puta, errei, não vou me alugar aqui, que se eu errar em cavalar no outro salto, eu vou cair. Eu paguei com um preço um pouco caro, com alguns tombos, não me machuquei, mas eu já aprendi. Eu falei, às vezes eu errava, eu queria falar, aqui vai, né? E às vezes eu acabava encavalando e tchau. Tchau pardal, né? Como o pessoal fala aqui. Então eram tombos surreais, assim, né? Do nada você saia voando, não sabia o que estava acontecendo. Saxon apresentou grandes mudanças na moto aí, tanto como o Triple Clamps, né? As mesas da Pro Circuit, como o link da Pro Circuit, né? Não o link, seria o link, né, que é os 3 parafusos ali, que vai a suspensão, e o link, daí às vezes tem o outro eixo que vai junto também. Então ele trocou tudo isso, né, para essa etapa. Falou que se sentiu mais confortável com a moto, tudo, ele tem que trabalhar bastante, já vamos estar falando dele também. Então essas foram as mudanças que o pessoal já refletiu logo na sexta-feira, no Press Day, ele já testando outras coisas. Até o pessoal comentou com o chefe de equipe, né, e o chefe de equipe falou, cara, é o mesmo chefe que era do Tomac, eu até esqueci, é Mike alguma coisa o nome, é McFlay, eu acho, Mike Flay, algo assim, me desculpem. E ele comenta, né, que, vamos dizer assim, que da época do Tomac, até o Villopoto, eles, às vezes, da primeira etapa para a segunda, virava a moto ao contrário, né, então para ele não era nada, vamos dizer assim, não era nada fora do comum acontecer essas coisas, testar. Ele sabe que o Saxon está se adaptando ainda à moto, tem algumas coisas para evoluir,
Mas ele falou, meu, é normal acontecer isso, vamos tentar deixar a moto do jeito que o Sexton gosta. Então, a gente testou, gostou, vamos testar nesta etapa aqui. Falando não só do Sexton, como o Kitchen. Então, eles, vamos dizer assim, treino é treino, corrida é corrida. Não, os treinos estão muito rápido, porém nas corridas, detalhes como largada, entre outras coisas, vão estar falando das baterias e deles, faz total diferença, né? Então, voltando ainda aqui falando do Sexton, cara, vamos dizer assim, eu tive problemas em equipes oficiais aqui no Brasil com a Honda. A Honda tinha a preparação, né, eles preparavam em casa e eu tinha 3 motos, a moto de corrida que ficava na Honda, e 2 motos aqui, uma moto era para mim treinar e uma para mim fazer as corridas e seria minha moto reserva nos campeonatos brasileiros, né? E eu fiz uma preparação e gostava mais da preparação que eu tinha feito contra a da equipe oficial, né? Então, cara, ele sempre tinha um conflito com a equipe e às vezes, teve anos que o chefe da equipe não falou, beleza, cara, você sabe o que você quer, o melhor, se isso é para você, beleza, usa. E teve anos que o chefe falou, não, cara, você não vai usar isso daí, a gente não sabe o que tem, o que não tem, não sei o que, bibibi, babá, arranjou um monte de desculpa e não deixou eu andar com a moto que eu queria. Então, cara, isso vai mexendo com o piloto, né, porque ele tá confiante que aquilo aí muda o equipamento, o cara fala, puta, não que, o cara já sabe, vamos dizer assim, mexe com a confiança do piloto. E principalmente no Supercross, que as coisas acontecem muito rápido, né? Não só os tomos, mas a sequência de saltos, você tem que estar casado com a moto, né? Você tem que botar a moto naquele cantinho, naquela altura, fazer muito rápido. Então, cada detalhe conta. Então, o piloto feliz em cima da moto, o piloto já feliz com ele mesmo, já dá uma boa evoluída. Imagina ele feliz com a moto, do jeito que ele quer. Então, da Honda tinha esse problema, já na Yamaha já podia fazer. O chefe da equipe falou, meu, anda do jeito que você quiser. Se você quiser botar a roda traseira na frente, da frente atrás, problema é seu, eu quero o resultado. Então, vamos dizer assim, são dinâmicas de equipes diferentes, não só às vezes oficiais, mas temos outras equipes particulares, né, privadas, que também tem essas coisas. Então, vale a pena a gente pensar, né, saber, às vezes tem mudanças que a gente, às vezes, no final, acaba não de acordo, né? Às vezes financeiramente é bom, mas o sistema do que a equipe trabalha não é tão bom, você não se encaixa naquela equipe. Então, às vezes, reflete muito nos resultados isso daí. Digam, super agressivo, tanto na classificatória quanto na final. Eu não acho que ele foi tão porco assim, ele foi defender bem a posição, né? Tanto que ele salta, ele puxa bem para a direita pro Maxense não dar o X, porém acaba que o Maxense já dá aquela puxada para desviar dele e meio que já perde a velocidade, né? Aí o Digan dá aquela paradinha, acaba levando a frente dele, ele acaba caindo, né? Então o clima vai esquentar. Não sei se o Digan e o Maxense estão na mesma carreta ou não, se o Hayden fica na equipe oficial ou não. São 2 equipes da Star gerencia, porém são duas carretas diferentes, né? 250 e 450. Então o clima vai dar uma esquentada na equipe agora, nos treinos durante a semana, vai ter dedo na cara ali um pouquinho, mas é coisa que acontece, acho que em todos os anos, né? Não, às vezes não é nem piloto da mesma equipe já tem treta, imagina quando é da mesma equipe, né? Lembrando que o Dinho adora uma treta, já começou no Press Day com o Kitchen, né? Na primeira volta já começaram um fechar o outro, jogar terra na cara do outro, então o Dinho gosta de estar na confusão e mexer com a cabeça dos pilotos adversários. Mais um show do ET, do Eli Thomas, que andada, cara, que pilotagem, foi um pouco mais... No começo eu não estava acho que no vídeo, mas ele foi se achando e não deixou o Fox e o Hunter explodir. E depois, vamos dizer assim, ele levou na técnica, na parte física ali, o final acabou vencendo, já vamos estar falando disso daí. E tivemos belas disputas, não só pela ponta, né? Na 250 o Digan teve aquela disputa com o Maxense, até que ele caiu, depois o pelotão de trás ali foi trocando de posições, uma loucura. O McAdoo se estabeleceu bem em segundo, mas o terceiro trocou várias vezes entre Mike Mosman, Chance Hymas e Levi Kitchen, que chegou colado ali, quase conseguiu pegar um pódio, lembrando que ele caiu na primeira curva.
são coisas que acontecem, né? Feliz aí também pela Club MX, que fez uma dobradinha na HIT, né? Os dois pilotos, primeiro e segundo lugar, disputaram ali, largaram bem, disputaram, venceram, né? Então, na final, o Max Volant, né? Talon Volant é o pai dele. Max Volant largou bem, estava brigando com o pelotão ali, mas acabou caindo. Lembrando que ele tem o freio na mão, né? Então, ele tem algumas vantagens, às vezes nas curvas ele consegue virar para a direita e tá utilizando o freio ainda, né? Porque ele tá na mão, não precisa ficar a curva do paredão pro lado direito, ficar pendurado no freio traseiro aqui, então ele consegue se movimentar antes, tudo. Porém, com certeza deve ter muitas coisas que são piores, né? Então, na final, o Max Sense acabou tendo problema. Max Volant teve o tombo, ele judiou bastante o resultado dele. Hunter Yoder andou muito bem, né? Fez segundo, ele evoluiu do ano passado para esse ano, com a estrutura do Club Max. Ele que machucou o menisco na semana de Anaheim 1. Ele falou que se sentiu bem, não treinou muito, mas tem mostrado os resultados dentro da pista e com uma boa oportunidade. E na final, infelizmente, caiu na primeira curva junto com Levi Kitchen. Agora vamos falar das baterias, né? O que eu achei de cada piloto. E depois vamos falar o que a mídia especializada trouxe aí, as fotos, detalhes e tudo mais. Começando pela 250, né? Então, Kitchen tem vacilado, na minha opinião, já na largada, não sei se é o nervosismo. Outra situação também vou mostrar no vídeo para vocês, só que na 450, não vou mostrar agora junto, botar junto, que aconteceu com o Kitchen em Anaheim 1, aconteceu com o Prado nessa etapa. Eles largam, faz a curva, quando ele sai da curva, a frente ainda tá travada. O Prado ainda faz a curva, salta, daí quando ele cai para saltar o outro, aí desarma o dispositivo de largada, como vocês podem ver no vídeo, na lateral aqui. Então, na abertura em Anaheim né, 1, na classificatória aconteceu isso com o Kitchen, né, e na final, acho que foi na final que ele empinou, então, cara, são um detalhezinho nessa, ele também dá uma empinadinha no meio da reta, não tem saído muito bem do gate, talvez o nervosismo, falta de treino, eu tava até comentando esses dias, tava na despedida do Getro, tava eu, Moiano, Leonardo Nunes, que foi campeão da oitentinha brasileira alguns anos atrás, Leandro Silva, e a gente comentando sobre largada, né? Então é muita coisa, é treinável. Claro que muita coisa é pressão, nervosismo, influencia, mas o treino, a sequência, você treinar a largada, posicionamento, soltar, se posicionar logo depois da saída do gate, tudo, cara, isso é muito treinável. Então faz total diferença. Claro que o Kitchen deve ter treinado inúmeras largadas, porque lá faz total diferença, mas tem sido o seu tendão de Aquiles e a primeira curva, né? Que já é a segunda etapa, ele acaba caindo. Mas nessa etapa ele veio com tudo até o final ali, acho que não estava tão nervoso quanto a primeira, mostrou um bom rendimento aí, a gente quer ver ele largando bem e brigando de igual para igual aí com Hayden Deegan e Max Sense. Começar, vamos de trás para frente, fica mais fácil. O sétimo foi Chance Hymas, que largou bem, largou em terceiro, brigou muito tempo ali com o McAdoo, não conseguiu atacar muito ele, deu aquela errada na sequência, ele salta um 3 ali, né? Ele faz por fora, dá o sit bounce, cara, ele vê que a moto já vai demais, ele já engata 2 marchas, já consegue meio que dar tipo, não vira de frente e consegue ainda salvar a moto e o tough block ainda, né? O bloco de espuma ainda dá aquela segurada nele, ele volta e não cai, né? Porém, prejudicou bastante o seu resultado. Eu acho que a parte física tem contado um pouquinho na parte final, lembrando que ele não vem de uma pré-temporada que não se machucou tudo, voltou para casa, como eu falei no último vídeo, para Idaho, que é o estado dele, ficar perto da família, tudo. Na primeira etapa andou muito bem, nessa deixou um pouco a desejar, se ele quer ser campeão, né? Sétimo lugar, sexto lugar, não, foi sexto, foi sexto lugar para ele. Quinto lugar, Max Sense, que, cara, na minha opinião, deu uma vacilada. O Hayden aplicou a mesma estratégia da HIT na final, na sequência, para entrar na sequência das séries de saltos, de 2, 3. O Max Sense rola de fora a fora, o Hayden vem embaixo, meio que já ameaça ele, só que na HIT ele dá uma encostadinha, nessa ele não encosta, e vamos dizer assim, o Max Sense não erra, né? Salta 3, depois faz 2 para já conseguir embalar, acaba errando e dá espaço pro
pro Hayden Diggle entrar por dentro dele. E, na minha opinião, já que ele ia dar espaço, tá certo que ele abriu pra gente, ele poderia ter freado e ter cruzado o cara, né? Ele sabia que o cara ia saltar lá na frente para pegar ele, dava uma seguradinha no salto, cruzava e pegava o cara lá em cima, dava o troco. Era uma opção. Ele, não, cara, eu saltei aqui, saltou, não, deixa o cara me passar, eu vou tentar aprender com ele, vou para cima dele. Na hit, não valia ponto, nada, então ele tentou andar atrás do Hayden, aprender a linha, a ver algumas coisas. Na final, ele tava na metade da bateria ainda, acho que nem na metade, ele dá o Hayden salta para fechar ele, né, e ele já perdeu, já diminuiu a velocidade, subiu, ele já começa a perder a velocidade para descer, o Hayden bate e ele acaba caindo e leva o azar de ficar debaixo da moto. Depois disso, acho que o nervosismo, tudo pegou ele, não conseguiu render mais, ainda perdeu a posição pro Levi Kitchen, que espremeu ele, né, isso que eu quis dizer, espremeu ele igual, quer dizer, espremeu ele como eu falei que ele poderia ter feito com o Hayden, né? O Kitchen entrou embaixo, foi lá em cima, né? Como o Hayden saltou 3 aqui e ia puxar, ele podia ter dado a freadinha e cruzado e pego o Hayden lá em cima. Enfim, coisa de corrida, mas eles perderiam tempo e o pelotão de trás encostaria neles, né? Eles estariam correndo um pouco para trás, né? Às vezes ia começar e o Hayden gosta disso, desse gato e cachorro, né, que fica travando e tal, e embolar tudo o resultado, porém, às vezes falta de confiança, às vezes um pouco de nervosismo, travando o braço, enfim, perdeu o rendimento dali depois do tombo e não rendeu mais. 5º lugar. 4º tombo pro Kitchen, vacilado na largada, como eu falei no começo. É o cara mais rápido, tem se sentido muito bem, né? Até apareceu um vídeo durante a transmissão, ele testando, o pessoal, ele comentando a moto, como ele queria, ele falou, cara, eles acharam algumas coisas que a moto melhorou muito da temporada passada, ele consegue andar mais em terceira, a moto ficou mais flexível, ele consegue pilotar melhor a moto, tá muito bem também fisicamente, mas tecnicamente, então tá faltando botar tudo tudo certinho acontecer, não cometer o primeiro na primeira curva ali, se botar numa posição que com certeza a gente vai ver ele no pódio pelo menos. Quem surpreendeu nessa etapa foi Mike Mosiman e Cameron McAdoo. McAdoo, acredito que a largada ajudou muito ele ter saído em segundo ali, depois perdeu o terreno para o Hayden Diggle, mas tentou seguir ele e evoluindo com Max Sinst, mas ele sofreu bastante pressão do Chance Hymas, que a gente falou agora há pouco, e também do Mosiman, conseguiu salvar, levar até o final ali, salvar um 2º lugar, um ótimo resultado para ele, que pediu desculpa para os fãs do tombo da primeira etapa, ele não esperava, ele falou, largou bem, então ele não esperava fazer 21º, não marcou nenhum ponto, mas nessa ele já se redimiu, voltou pro pódio, lembrando que ele fez só 2 corridas do Supercross ano passado, acabou se machucando e abandonou e voltou apenas algumas semanas atrás treinar, então tem que tirar o chapéu para ele tem andado muito bem. Na etapa passada que faltou para o Michael Mosiman foi o final de bateria, a sequência, o ritmo, nessa etapa ele já se sentiu melhor, veio junto com o Chance Hymas ali, no finalzinho atacou, passou o Chance Hymas, aproveitou do erro da sequência que a gente falou, mas ainda acredito que para ele falta um pouco mais de confiança, na minha opinião, para ele virar aquela chave, falando, eu vou com tudo, eu vou para cima desses caras, que ele tem técnica, tem experiência, é um piloto mais velho, de toda a garotada, só o Max Sense acho que é o mais velho que ele, então tem que, vamos dizer assim, eu acho que tem mais gasolina dentro dele, como eu falo, né, confiança, você se sentir bem com o clima, com a equipe, isso, aquilo, influencia, na hora que cai o gate faz total diferença. Campeonato, Hayden Diggle assume a liderança a 43 pontos, 2º lugar, Max Sense, 42, 3º lugar, Chance Hymas, 5 pontos atrás, com 38, 4º lugar, Michael Mosiman, 37, 5º lugar, nem falamos, né, Red francês, que não largou tão bem, caiu um pouco o rendimento dele nessa etapa, mas nos treinos ele tem andado muito bem, tem sempre quebrado entre os 3 primeiros, entre os 2 primeiros ali, e 6º lugar, Levi Kitchen com 34 pontos, 9 pontos atrás, então tem nada perdido aí, são 10 etapas da 250, tem mais 8 etapas pela frente, então a gente já viu muitas reviravoltas, tanto na 250 quanto na 450, é isso daí. Agora indo para categoria principal, cara, que corrida foi essa, né? Até o final, até a última volta ali. Vou falar dos 3 primeiros, depois a gente fala do resto. Como foi pau a pau os 3 primeiros ali. No meu ponto de vista, o maior erro do Roczen, ele falou, o Hunter Larson é o cara mais rápido.
ele vai me segurar aqui, eu larguei bem, eu vou dar tudo para passar ele. A gente sabe que a explosão do Roxen no início, ninguém pega ele. Ele tentou, cometeu alguns erros, lutou ali, acho que com 5 minutos ele consegue ultrapassar, né? E do jeito que ele ultrapassa, o Toma que tá colado, tá junto, já aproveita num erro do Hunter e acaba passando. Então o Toma que não se desgastou tanto. Ele falou, meu, o cara tá na minha vista aqui, eu vou ficar aqui, a prova é 20 minutos, não adianta eu me apavorar, né? E quando ele conseguiu ultrapassar, ele já conseguiu aplicar a ultrapassagem no Hunter, que cometeu um erro bobo depois do pit stop ali. Vocês vão ver pelas imagens. Ele salta 2, e aí dá uma encavaladinha, ele não consegue embalar pro salta 3, Toma que já tá colado, passa. Então Toma que, vamos dizer assim, levou um pouco de sorte disso, o Roxen levou azar, os dois mais rápidos foram eles, né, o Roxen e o Toma, que 52, o Toma que vem, começa a imprimir um ritmo mais forte, passa o Roxen vai lá dar o troco já logo em seguida, e depois parecia que a corrida já, vamos dizer assim, seria esse resultado, né, Toma que Roxen e Hunter Lawrence falou, não, aqui não acabou ainda, né? Até o Carmichael fala que essa etapa ele se impressionou muito com o Hunter, porque era o tendão de Aquiles dele ao começo de prova. Então ele largou bem, se pôs numa boa posição ali, dificultou muito pro Roxen a ultrapassagem, vendeu caro. Depois ele não perdeu os dois pilotos de vista, aplicou a ultrapassagem no Roxen, foi para cima do Toma, que o Toma que falou que não sabia que era o Hunter que estava em segundo e estava controlando o Roxen. E aí, quando ele vê na última volta, ele salta para o túnel, ele vê a moto no lado, ele falou, cara, é o Hunter. Aí soca a mão, o Hunter tinha uma possibilidade de dar uma porrada nele ali. Se fosse o Barça, teria dado a porrada, mas o que poderia acontecer? Até o Carmichael fala, ele poderia ter vencido, como poderia ter feito um péssimo resultado, né? Ou até mesmo machucado o Toma, que ele tenta, né? Ele vai arma, ele vê que ele ia chegar atrasado, não ia conseguir ultrapassar. Talvez, eu já treinando, falando de experiência, às vezes a gente pensa que não vai dar. Mas se ele, uma coisa que ele poderia ter feito, batido na moto do Tomac. Se ele bate, não na frente, mas se ele bate na roda traseira aqui, alguma coisa, o Tomac perde o equilíbrio, alguma coisa, tem que contornar, ele consegue alinhar, saltar e passar. Então, cara, às vezes é onde você menos espera que você vai conseguir ultrapassar, você vai lá e consegue ultrapassar. E é engraçado, né? Tipo, no Arena Cross acontecia muito isso, treinando aqui, e nas corridas também. Então, no motocross é mais fácil, já sabe, às vezes o piloto erra num algum lugar, está próximo, você consegue ultrapassar, mas no Arena Cross e Supercross acontecia muito isso, onde você menos esperava, acontecia a ultrapassagem, onde mais você apertar, às vezes não acontecia, e onde você menos esperava, acontecia. Então, o Tom que ganhou ali o Hunter comete um errozinho, não consegue saltar a sequência, tinha uma vantagem pro Roxen, que perdeu um pouco de ritmo, na minha opinião, por ter atacado muito no começo, vamos dizer, andou mais do que está acostumado, do ritmo, e depois ele deu uma pregada e daí sofreu já ataque do Toma, que teve que fazer força para ultrapassar ele de novo, pregou fisicamente, foi nítido isso. O Hunter se aproveitou na parte final, e o Toma que, cara, soube se defender ali, levou até o final, e uma merecidíssima vitória. Ele que não largou na frente, veio se recuperando. Cara, a gente vai ver um Toma que muito vencedor aí, mas tem muitas etapas para acontecer ainda, né? Tem 15 etapas para acontecer da 450. O ano passado ele já era líder, acabou machucando a perna. Então, cara, tem muita coisa para acontecer. Pilotos para se acertar, isso e aquilo. Falando de Sexton agora, uma ultrapassagem super dura no Cooper Webb, como vocês podem ver aqui. Na minha opinião, foi normal. Ele botou à frente, só que eles entraram rápido, não tinha mais para onde ir, ou pro Webb fugir, né? Ele teve que ir lá em cima, perdeu a frente, acabou caindo, não teve, acho que nem toque de um piloto com o outro. Se recuperou muito rápido pelo erro da largada, né? Ele saiu de último, na primeira volta ele já passa em oitavo. Eu tava acompanhando, passou em oitavo, conseguiu evoluir rápido ali durante o pelotão. Foi algumas voltas, ele foi o mais rápido, até ele começou a pegar os 3 primeiros ali, porém acho que ele deu uma pregada, não conseguiu manter o ritmo e levou para casa o 4º lugar. Um ótimo resultado para Joey Savage, que largou super bem, largou em terceiro, na minha opinião, acho que foi terceiro, depois perdeu a posição para Tomac, mas ele soube levar até mais da metade da bateria em terceiro ali, quarto, me desculpa, para perder para Chase Sexton, fez um top 5, um ótimo resultado aí para Joey Savage, que vem evoluindo durante o campeonato, foi vice-campeão no Mundial do Supercross, tem que tirar o chapéu para ele. 6º lugar, novamente, Justin Cooper, que veio de trás, né, cara, puta, ele larga muito mal,
aliás, ele larga bem, mas porém tem acontecido muitas coisas, tem vindo das duas etapas lá de trás, mas isso mostra o quão constante ele é, né? O ano passado ele foi o único, ele e o Malco foram os únicos pilotos que fizeram todas as etapas, né? Todas as baterias. Então, a gente espera ver uma virada de chave de Justin Cooper aí, e ele possa vencer ou estar mais constante perto do pódio. Mais uma vez aí um tombo atrapalhou nosso amigo Cooper Ebb. Cara, ele evoluiu muito da temporada passada para essa temporada, porém, cara, tem levado azar, com certeza a pressão, isso aqui. A primeira etapa foi aplicar a ultrapassagem no Hunter, acabou caindo. Nessa etapa o Sexton fechou ele acabou caindo, coisas que acontece, mas ele luta até o final, vai indo. Eu acho que o Ebb ainda tem muita coisa para mostrar, não tem nada perdido. E nono lugar para Dylan Ferrantes, que tem andado muito bem com a Ducati, né? Ele que agora está sozinho, não tem mais a treta com o Barça, o Barça está fora. Tem surpreendido, né? O pessoal tem falado muito bem da Ducati e ele tem elogiado bastante. A gente espera ver uma Ducati que melhore ele também, a autoconfiança, tudo, e obtenha melhores resultados no Supercross. Lembrando que ele já foi 2 vezes campeão do Supercross na Lights Class. Do campeonato, temos Tomac em primeiro com 50 pontos, Roczen 42, Hunter 40, 10 pontos atrás, Sexton 18 pontos atrás, Justin Cooper 32, 18 pontos atrás, e sexto lugar Cooper Ebb aí com 21 pontos atrás. Não tem nada perdido, a gente já viu várias reviravoltas de campeonato, como eu falei da 250, mas tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar ainda. A gente já viu o Tomac vencer 10 ou 12 baterias durante uma temporada e não ser campeão. Então, vamos ver o que nos espera nas próximas etapas. Acompanhe um pouco aí que a mídia especializada trouxe. Vou falar um pouco para vocês. Toyota Redlands, que é a patrocinadora da equipe Bar X, presente aí com a sua Toyota toda equipada, personalizada, sonho de consumo de qualquer piloto. A IKE, a patrocinadora da equipe Club Max, presente aí com a sua moto elétrica, que o pessoal utiliza para brincar nos parques. Algumas corridas elétricas estão acontecendo já com essas motos. Então, patrocinador aí entrando no meio e ganhando cena. Como comentei antes com vocês aí, a moto de Max Vohland sem o freio traseiro, né? Super estranho, mas o piloto tem mostrado aí que não é um problema. Da série dos capacetes personalizados aí, Max Vohland e Yoder. Super bacana esses capacetes da Fly, que entrou de última hora na Club Max, que acabou perdendo o patrocínio da FXR. Como eu comentei antes no vídeo, né, vocês podem notar os triple clamps, as mesas, mais o linkage, né, o link inteiro da Pro Circuit. O piloto Brock Tickle, que é o piloto de teste, foi abordado e eles já tinham testado antes, e o Chase Sexton resolveu botar em prática e tentar e correr, ver como ele ia se sentir nessa etapa. Também foi notado a curva do escapamento da Pro Circuit diferente, feita especialmente para o Chase Sexton, né? Um pouco mais comprida, ela dá um pouco mais de torque e é o que mais agradou o Sexton aí para o Supercross. Já a moto de Gary Mashbanks, a gente pode ver agora, a gente consegue perceber aí que a curva é mais curta, perdendo o torque, né? E aí a moto do Carmichael, quando ele conseguiu seu primeiro título do Supercross em cima de Jerry McGrath, a Kawasaki fez uma homenagem a ele, recriando a moto agora nas 450. Super bacana essa homenagem. Como vocês podem perceber na suspensão dianteira de Hunter Lawrence, eles têm utilizado esses leitores de suspensão para tentar tirar o máximo de dados, ver se o piloto está passando o que eles precisam para adaptar a suspensão para aquele estilo de pista. E a novidade é na suspensão traseira, como vocês podem ver aí, até o suporte feito na tampa da embreagem, para eles não ocasionar nenhum erro, nada, para o piloto conseguir treinar ali e não se preocupar e ter um equipamento na moto. O mecânico de Jason Anderson comentou que a moto é praticamente a mesma que ele correu o Mundial de Supercross, e ele tem gostado bastante, tem se soltado, se sentindo mais à vontade. Mas uma coisa que é fato aqui, que a gente acabou vendo, e fazia muito tempo que a gente não via, é o afogador quente, né? Nessa foto a gente consegue perceber bem aí, e ajuda muito, porque a gente já teve as motos aí com afogador quente e frio, sabe como é importante para ligar ela na hora que ela tá quente.
A equipe aí dando total apoio para Justin Barcia, que se acidentou na primeira etapa, mas a moto estava em exposição aí e o pessoal adorou, né? É uma moto bem robusta ainda, acredito que ela vai evoluir muito durante os próximos anos. Uma coisa é fato, o Malcolm Stewart tem aquele estilo único, né? E vocês podem perceber que a pala do capacete dele sobe mais do que a demais, né? Então, o pessoal fez um suporte de fibra de carbono ali para ela subir mais e o piloto deixar do jeito que ele gosta. E aí, o que vocês acharam? E o mecânico aproveitando aí para lembrá-lo que a primeira curva é para a direita, né? Fez uma brincadeira aí após o tombo dele e ele arrepiou no primeiro treino aí, fazendo a melhor volta até quando eles estavam marcando o tempo. Justin Hill tem tido um desempenho bem abaixo do que o esperado e tem sofrido para se classificar, porém ele tem seus argumentos, né? Acabou caindo na semana de Anaheim ou uma semana antes e machucando aí a capa das costelas, tem sentido muitas dores, mas ele fala que vai dar a volta por cima, em breve vai estar brigando pelo top 10. O roxo, como vocês puderam ver ali com Justin Hill, tem sido a nova cor, né? Novas tendências aí da passarela de Paris, mas tem caído muito bem no Supercross, motocross aí nas equipes, nos equipamentos. Nesse aí agora a Pro Circuit também tem utilizado, muito bacana esse capacete todo roxo de Livy. Por incrível que pareça, é inverno nos Estados Unidos, mas as temperaturas estavam altas, até os pilotos utilizando ventilador para se manter na temperatura ideal. Hayden Deegan não chama atenção apenas pelas suas atitudes dentro da pista, equivocando outros pilotos, provocando e tudo mais, mas pela qualidade e a técnica, ele fazendo as curvas em pé, uma das técnicas preferidas do piloto. E aí, o que vocês acham que Max Sainz terá de atitude nas próximas etapas? Acredito que ele vai jogar um pouco mais duro com seu companheiro de equipe e não deixar a porta aberta. Esse pau virou um demilimitador de pista. Muitos pilotos no Press Day estavam utilizando para saltar por cima ali, cortar a pista praticamente e ganhar tempo. Então o pessoal foi lá, botou para sinalizar e também que não corresse esse tipo de atitude durante a prova. Aqui podemos notar Kitchen ponta cabeça, ele que caiu em cima do Tough Block ali, do bloco de espuma, mas vocês também podem perceber o bloco de espuma cortado pela metade, né? Isso eu acredito que ajuda muito, que muitos pilotos acabam catando, né? Com a pedaleira ali, acabam caindo, mas não foi o que aconteceu com o Kitchen, né? Acabou ponta cabeça mesmo. Mitchell Oldenburg foi um dos pilotos que acabou caindo feio e botando a bandeira médica, né? E a bandeira vermelha cancelando o treino, parando por um tempo. E logo que retornou foi a vez de Austin Faulkner, que acabou caindo também, dando outra bandeira vermelha. São coisas que acontecem. Lembrando que Mitchell Oldenburg acabou quebrando o braço e a Beta está sem nenhum piloto para o restante da temporada. Da série Pinturas de Capacete, Sex and Alive. Sex e Vivo. Muito legal essa pintura aí do Aaron Plessinger. Um fato super interessante nessa etapa foi a Mavis Alessi, a filha mais nova de Tony Alessi, né? O pai de Mike Alessi e Jeff Alessi. E ela mostrou realmente que é um Alessi, né? Mandou um super holy shot na KTM Juniors. Muito bacana isso. Somente pilotos roia nessa foto. Muito bacana essa foto aí depois da bateria, os pilotos se cumprimentando com uma disputa super limpa. Bacana ver J.D. Dungey, né? O irmão de Ryan Dungey, sendo mecânico aí de Eli Tomac, que foi um dos grandes caras que judiaram do Dungey, né? Foi campeão em cima do Dungey e tudo, quase tirou o último título do Supercross do Dungey, que com certeza o cara torcia contra, agora ele é mecânico, né? Um fato super bacana isso daí. Roger De Coster feliz da vida aí com o desempenho da KTM oficial, com o Eli Tomac vencendo as duas etapas, começando com o pé direito esse casamento aí entre Tomac e KTM. Um abraço a vocês, até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos aí, seguir o canal, isso nos fortalece, nos faz atingir mais pessoas e a gente se vê semana que vem com muito